nome é João Marcelo Torres Lopes, tenho 42 anos, sou bancário, tenho 2 filhos, sou de Recife, Pernambuco. Gosto de cinema, gosto de teatro, gosto de curtir um pouco aqui essa efervescência cultural que é o Recife. Meu nome é Elisiane Stroyer de Azevedo, eu tenho hoje 34 anos, sou formada em Direito e trabalho como servidora pública no momento. Eu ainda moro com meus pais, faço aula de inglês, porque como eu gosto muito de viajar, estou sempre aprimorando o inglês. Desenvolvi o transtorno de estresse pós-traumático. Eu tive o transtorno do estresse pós-traumático. Situações de forte tensão, perigo ou estresse com as quais não conseguimos lidar podem gerar traumas. Dependendo da intensidade do trauma e da nossa resposta a ele, podemos desenvolver um quadro de ansiedade conhecido como transtorno de estresse pós-traumático. Inicialmente reconhecido nos veteranos de guerra, o transtorno de estresse pós-traumático tornou-se também frequente nos cidadãos comuns, devido ao crescimento da violência nos centros urbanos. O TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, é uma condição psiquiátrica que acomete essas pessoas que foram vítimas de trauma. Existem reações normais que todo mundo que passa por alguma situação traumática, um assalto, um acidente, vai vivenciar. O que diferencia as reações normais do estresse pós-traumático, do TEPT, seria basicamente a intensidade desses sintomas, o quanto esses sintomas influenciam, interferem na vida do sujeito, e a duração, o tempo que dura esses sintomas. Isso aqui é o Marco Zero, daqui parte todas as distâncias para as terras de Pernambuco. Nessa praça, nessa área aqui, é onde há o encontro das tribos, de culturas. Me conta o que aconteceu com você? Era uma sexta-feira, final de mês, era um dia de pagamento de funcionários, nós estávamos. Os elementos eles vieram, adentraram o local onde eu estava, com bastante violência, colocaram a arma aqui na fronte, Nesse momento eu praticamente ceguei, porque eu não conseguia visualizá-lo. 4 tiros foram deflagrados dentro do posto. Um bandido foi alvejado, estouraram a porta de vidro, aquela coisa toda. Então, assim, foram no máximo 5 ou 6 minutos que pareciam uma eternidade, parecia uma hora. E aí na segunda-feira eu tive que voltar a trabalhar. Aí foi que o terror foi aumentando, porque eu não podia ver uma porta detectora travar, não podia escutar um barulho de chave cair, eu não podia escutar qualquer conversa em um tom mais alto dentro da unidade, que eu já entrava meio que em pânico, Eu via pessoas com a tonalidade da roupa parecida, eu disse, pô, esses caras estão aqui. Então começou a mania de perseguição, esses caras estão aqui, eles não foram embora, estão aqui. O TEPT ele é causado por um evento estressor traumático, E nessas situações a gente pode encontrar os atos de violência, e que se caracterizam de diferentes maneiras. O que é importante é que a pessoa pode sofrer desse transtorno tendo sofrido diretamente um trauma, ou mesmo a ameaça de sofrê-lo. Então depende de como cada um interpreta a situação. Eu posso ter de fato experienciado uma agressão física, uma violência física, ou simplesmente a ameaça de sofrê-la. No caso de mortes, o que nós normalmente identificamos é quando há uma morte súbita de algum familiar, alguma pessoa próxima ao indivíduo. E em alguns casos nós também identificamos o estresse pós-traumático naqueles indivíduos cujo familiar morre de câncer. Isso é um pouco mais comum do que em outras situações.
Você gosta de viajar. Meu hobby preferido é viajar, né? E como é que é o teu estilo de viagem, assim? Eu gosto de preparar a viagem, de estudar para onde eu vou, o que eu vou fazer. Lisiane, me conta o que aconteceu. Nós embarcaríamos de Porto Alegre para São Paulo e São Paulo para Santiago do Chile. Foram 2 horas e meia de voo até mais ou menos em cima da Argentina, em que tudo aconteceu. O avião tremia bastante, as pessoas todas apavoradas dentro do avião, até que houve quedas. Ele perdeu altitude 3 vezes e nesses episódios, assim, quando ele perdeu altitude, muita gente voou, levantou da cadeira. Aí veio o comandante explicar que tinha ocorrido uma despressurização da cabine e que o avião teria que voltar, retornar para São Paulo. Isso foi em novembro. Em janeiro, eu fui visitar uma amiga no Rio de Janeiro, achando que estava tudo bem. Entrei no avião. No que o avião decolou, ele pegou uma nuvem, casualmente, deu uma balançada, uma trepidação normal. Eu me assustei muito, fiquei muito assustada e passei toda aquela viagem até o Rio de Janeiro me sentindo mal. Precisei ir para o hospital para ser medicada e poder voltar para Porto Alegre, poder entrar no avião e voltar para Porto Alegre. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e a quarta foi quando eu fui pro médico. Eu não estava conseguindo dormir, eu não conseguia deitar na cama, fechar os olhos e relaxar. Porque se eu fizesse isso, a primeira coisa que eu via à mente era a imagem. E aí o médico, a princípio, diagnosticou, né? Então isso para mim permaneceu ainda um bom tempo. Aí foi quando a gente foi passar para outra medicação e aí foi quando ele disse, olha, seu estado está agravando. Então vou pedir seu afastamento. Que outras coisas que você sentia que era difícil de fazer? Eu evitava, a princípio, escutar notícias sobre tragédia, sobre assalto, sobre isso, porque mexia muito comigo. Os sintomas do estresse pós-traumático basicamente envolvem 3 grandes grupos. Os sintomas de reexperiência, em que ocorrem lembranças intrusivas, lembranças que invadem a consciência e que trazem muito sofrimento. No momento que o sujeito tem essas lembranças e sofre com isso, ele vai procurar evitar toda e qualquer situação que faça com que as lembranças voltem. Então ele passa a exercer ou a adotar uma postura de esquiva, de evitação. Evitar toda e qualquer situação, lembrança, conversa, lugar, que possa fazer com que aquilo estimule, ative a lembrança dolorosa. Então ele passa a ser um sujeito mais isolado, deixa de fazer as coisas que fazia antes. Se gostar de assistir um filme de ação, de violência, de aventura, ele não vê mais, porque aquilo faz com que lembre daquele episódio, por exemplo, o assalto que sofreu. Né? Passa a evitar conversas com as pessoas, né? Tem, enfim, um isolamento social. E também é comum que aconteçam sintomas de ansiedade de maneira geral. A pessoa fica mais ansiosa, fica sobressaltada, fica levando sustos com facilidade, um barulho, um telefone que toca, ele toma aquele susto, né? E tem uma postura de chamar hipervigilância, quer dizer, ele sai à rua olhando para os lados, sempre com medo que possa vir a acontecer ou a repetir aquela situação que originou o trauma. Depois desse voo que foi para o Rio de Janeiro e que teve que ser medicada, quando você voltou para casa, como é que você se sentia em casa? Eu voltei fragilizada. Isso eu tenho bem limpo assim na minha cabeça. Eu simplesmente, nada do que eu fazia antes eu conseguia fazer. Eu precisava que alguém estivesse sempre comigo. Não gostava de ficar sozinha. Não gostava de ir a shopping. Passei 2, 3 meses praticamente dentro de casa sem trabalhar. Vocês tinham noção que ia ser uma coisa tão marcante adiante para o futuro? Não. O fato foi dia 17 ou 18 de novembro de 2007. Aí, em janeiro, ela foi fazer uma viagem com o meu filho, o irmão dela, mais velho, para o Rio, quando eles estavam se deslocando do aeroporto para a residência do casal que hospedava eles, no passar por um dos túneis que ela teve o primeiro sinal de um surto. Já disseram que ela estava com uma síndrome de pânico. Eu liguei para um psiquiatra amigo nosso e ele disse, não, síndrome de pânico, vão dar medicação e manda de volta. Mas voltei medicada, eu só consegui entrar. Mas parece que vocês se deram conta muito rápido que era um transtorno mais da parte psiquiátrica do que
algo dito orgânico, né? E ela se transfigurou numa outra pessoa, com visível sinal de medo, de pavor, de temor de estar assim em ambientes com muitas pessoas. A gente percebeu. Em torno de 80% dos pacientes com TEPT vão desenvolver alguma outra doença. Tá? As mais comuns são depressão, transtorno depressivo maior, outros transtornos de ansiedade, então pânico, ansiedade generalizada, alguma fobia específica e transtornos relacionados ao abuso de substâncias. É uma questão comum que a pessoa também entre em depressão. Inevitável. Ansiedade. Inevitável. No período, minha filha estava mais ou menos com 1 ano, tá? E assim, esse período, assim, eu chegava perto dela e começava a chorar. Chorava compulsivamente, porque eu não conseguia, estava digerindo, estava vendo que eu estava me acabando. E eu buscava situações alternativas, então assim, coisas mais naturais, tipo, eu corria pro cinema, minha paixão era cinema, né? Eu não podia deixar isso morrer também, né? Buscava as coisas que eram gostosas para você. Naturais, saudáveis, estar mais presente com a família. Isso para mim era fundamental. Você lembra como é que era quando seu pai começou a ficar desestabilizado com o transtorno? Assim, ele nunca quis deixar transparecer isso pra mim, pra minha irmã, né? Até pra não meio que abalar a gente. Ele tentava ser o mais natural possível, forte. Embora a gente percebesse, logicamente, que tinha uma diferençazinha que, vez ou outra, ele estava num canto, pensativo, podia estar chorando, mas ele nunca deixou de tratar a gente como sempre tratou. E isso durou 6 meses, assim, os 3 primeiros meses mais fortes. No 6º mês, eu mesma disse pro meu terapeuta que eu queria andar de avião de novo. O transtorno do estresse pós-traumático ainda é pouco conhecido, mas as pesquisas têm avançado e cada vez mais os médicos estão preparados para fazer esse diagnóstico. Se você testemunhou ou foi vítima de um evento traumatizante e está tendo sintomas que atrapalham a sua vida cotidiana, procure auxílio profissional. Estresse pós-traumático não conheço, não sei o que é. Estresse pós-traumático, eu acredito que seja um estresse, um problema psicológico que venha depois de um trauma. Eu acho que seria alguma coisa quando você sofre um acidente. Quando eu era criança, nossa casa pegou fogo. Tenho medo de temporal, tenho medo assim de mar, tenho medo de fogo, tenho pânico de fogo. Medo de ser assaltado e não é pelo assalto, é o que vão fazer com você, a maldade que vão fazer com você. Meu maior medo é com água, sufocar, ficar num lugar que não posso respirar, sem ar. Dá um calorão, uma ansiedade, uma agonia. Quais os tratamentos, o que eu poderia fazer para melhorar a minha condição de vida se eu tivesse esse problema. O primeiro grande desafio no tratamento desses casos é que a pessoa reconheça que ela está sofrendo de um transtorno mental, de uma doença e que pode ser tratado. Normalmente as pessoas ficam, em média, 10 anos sofrendo desse problema antes de procurar algum tratamento, porque elas não identificam que o que elas estão passando, todo esse sofrimento, tem a ver com a ocorrência de um evento estressor. Então elas sofrem por um período muito grande de tempo. Esse é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio é os familiares poderem reconhecer isso, né, e auxiliar essa pessoa a buscar o tratamento e a se manter em tratamento. Ainda faço hoje o uso de medicação, mas de uma quantidade bem menor. Assim, foi uma carga de medicação muito forte. Eram remédios controlados. E chegou um período de eu achar que eu já estava em condições de deixar a medicação por mim mesmo. E isso refletiu. Eu tive que voltar, voltei para o médico desesperadamente. É difícil você sair de um período desse, sob essa medicação, e de repente, eu estou me sentindo bem. Essa questão que você pontuou, né? A autoconfiança voltando, aí achou que podia parar a medicação, a pessoa melhora e pum, quer parar de tomar o remédio. E aí recai, né? Às vezes pode até piorar. E aí às vezes é difícil de retomar o tratamento, né?
a discriminação existe sim, tá? Porque muitas vezes eu tinha que trabalhar, então eu tinha que trabalhar com uma dose de medicação. Qualquer coisa que acontecesse, não esquenta não, ele toma remédio controlado. Isso era o que você mais escutava dentro do trabalho. Eu estou sendo rotulado por essa questão, né? Pelo fato de eu tomar um remédio controlado, eu não posso desempenhar o meu papel, né? Eu não posso ser um profissional. O tratamento ideal para o TEPT é aquele que concilia a medicação, tratamento medicamentoso, com tratamento psicoterápico, né? Se puder fazer as duas coisas, ótimo. O tratamento psicoterápico talvez seja aquele tratamento que tenha maior índice de sucesso, né? Que tenha mais resposta. O tratamento medicamentoso envolve apenas o controle dos sintomas, mas não vai a fundo na questão principal da doença em si. O medicamento é indicado para o alívio dos sintomas, né? São as medicações chamadas antidepressivas. E elas têm um bom efeito nesses pacientes. Agora, o efeito é parcial. Conta um pouquinho sobre a tua profissão. Eu, espelhada no meu pai, me formei em Direito e trabalho hoje no Tribunal de Justiça, assessorando uma desembargadora. O lado feminino tem muito isso, assim, no direito, né? Ver mais o bem-estar da família e da pessoa do que simplesmente uma lei a ser aplicada, né? Uma regra a ser cumprida. Eu fiz exatamente o que eu fui, o psiquiatra me indicou, né? A medicação, os exercícios mentais que a gente chama, né? Que é no momento que estiver sofrendo da crise, parar e pensar e desconstruir o medo, né? Tentar desmistificar aquele voo, né? Tentar dizer, olha, isso acontece com todo mundo, tem muita gente que já passou por isso, a medicação tá aí para ajudar e muito é da tua cabeça, né? Tu tem que parar e pensar. Na hora que tu estiver começando a sentir, não tá acontecendo nada comigo. E isso durou 6 meses, assim, os 3 primeiros meses mais fortes. E no final, no 6º mês, eu mesma disse pro meu terapeuta que eu queria andar de avião de novo. Daí ele recomendou, então tu vai com as pessoas que tu te sente segura, leva a tua família. E eu realmente fui para o Uruguai, fiz uma viagem de avião, medicada, mas sempre consciente, assim, só com um calmante, né? E a partir dali eu comecei a viajar tranquilamente, assim. No início tive os meus medos, antes de entrar no avião, óbvio. Continua acompanhamento com psiquiatra, revisão? Continuo com acompanhamento. Eu tomo até hoje uma medicação, um antidepressivo, né? E faço terapia, agora estou fazendo uma vez por mês. A terapia cognitivo-comportamental é hoje, né, no mundo todo, o tratamento de escolha para este transtorno, né? É a terapia que tem um maior número de estudos bem controlados mostrando, né, a eficácia desse tratamento. Os principais benefícios da terapia envolvem, né, a pessoa conseguir ressignificar a experiência traumática, então dar um outro sentido para aquilo que aconteceu, conseguir lidar melhor com os sintomas, né, que aquele transtorno, que estão associados ao transtorno, do ponto de vista das dificuldades emocionais, das dificuldades psicológicas, né? Diminuir, então, os sintomas que prejudicam o dia a dia, por exemplo, né, dificuldades para dormir, dificuldades para se concentrar, surtos de raiva, irritabilidade, né, essa resposta de sobressalto característica. Então, tudo isso a terapia consegue efetivamente melhorar a vida dos pacientes. A primeira vez que eu botei os pés no cinema, eu fiquei fascinado. Eu posso me considerar um cinéfilo mesmo. E assim, esses filmes, assim, quando eu vejo uma, vejo 2, vejo 3 vezes, é aquela coisa, eu também não consigo ficar para mim só, né? Compartilho com outras pessoas que também possam ter essa mesma experiência, até para saber uma crítica dessa pessoa, se realmente esse filme é do gosto dessa pessoa também. Como é que você chegou nessa fórmula de utilizar o seu sofrimento para ajudar os outros? Trabalhando com pessoas que sofrem esse tipo de transtorno. Eu passei a vir aqui para o sindicato e passei a acompanhar a rotina da Secretaria de Saúde. Desde a parte aqui da recepção, quando o pessoal começava a chegar, a gente fazia um processo de triagem
E a partir daí a gente começava a abordá-los e a gente vê, logicamente, o que era necessidade psíquica, o que era Lerdorte, com o que eu já tinha vivenciado, né? Pela questão do estresse, do trabalho, vítima de assalto, aquela coisa toda. A gente passava a conversar com essas pessoas, dizendo que aqui tudo bem, aqui ia dar todo o encaminhamento, ia fazer essa parte, mas que era necessário que a pessoa também se predispusesse a se ajudar, e de forma alguma abandonasse o tratamento, tá? Então passei a ver nessas pessoas o que eu tive, né? E poder dar a elas um norte, para que elas estavam vivenciando hoje não fosse tão grosseiro, a nível de retorno para o trabalho, como ele estava sendo visto pelos colegas, entendeu? Como eu fui. Quando é que você percebeu esse adoecimento do João? Logo após o assalto, né? Ele se afastou e eu fui ficar no lugar dele lá. Fiquei sabendo que o João Marcelo, uma chave não podia cair no chão, ele travava, ele ficava parado, assustado. E trabalhar sozinho, eu descobri isso, ele não conseguia trabalhar sozinho. Botou ele para trabalhar sozinho, ele, no primeiro dia, no segundo ele já ia para o médico. Aí pegava uma licença, 15 dias, 30 dias. Como é que vocês buscaram ajudar ao João? A gente tem uma estrutura de saúde ocupacional muito boa aqui no sindicato. Temos uma técnica de segurança do trabalho e, principalmente, a gente trabalhou junto na mesma agência, né? E esse vínculo ele foi muito importante. Durante o tratamento de pessoas com o transtorno do estresse pós-traumático, é muito importante formar uma rede social em torno do paciente. O suporte e apoio de familiares, amigos e colegas de trabalho proporcionam uma diminuição do sentimento de desamparo sentido pelas pessoas acometidas pelo transtorno. Eu comecei a enfrentar. Eu ia, mesmo que eu me sentisse mal no local onde eu estava. Vou tentar estar numa festa. Eu ia, me sentia mal, voltava. Até o dia que eu fui, me senti bem e vi que realmente eu já estava... tô aprendendo a controlar. Hoje eu já viajo normalmente, eu levo o remédio sempre comigo, caso aconteça alguma coisa, mas já não tomo mais. Como é que você está hoje? Hoje há uma evolução, logicamente, no quadro. Ainda faço, logicamente, uso de medicação, mas não a quantidade de medicação que eu já fiz no passado. Faço acompanhamento psicológico também, terapia, eu acho fundamental. Tenho ocupado, evidentemente, esse período que eu estou aqui, em atividade aqui no sindicato, continuo afastado. Auxílio-doença, não é aposentado. Não. Auxílio-doença. Isso, exatamente, auxílio-doença por acidente de trabalho. Criança tem estresse pós-traumático? Sim, criança tem estresse pós-traumático. Os critérios diagnósticos estão sendo reformulados para podermos, hoje, identificarmos melhor as crianças que sofrem desse problema. Estresse pós-traumático é coisa de mente fraca? Não. Estresse pós-traumático é algo que pode acontecer com qualquer um de nós, dependendo das situações que nós experienciamos na vida e da vulnerabilidade que, em algum momento da vida, nós podemos estar apresentando. Apenas violência causa estresse pós-traumático? Não, o estresse pós-traumático pode ser causado por situações como desastres, catástrofes naturais, situações de acidentes com veículos, pode ser causado por morte súbita de algum familiar que não envolva violência também. Camila, eu acho muito interessante frisar que transtorno do estresse pós-traumático sempre existiu. Infelizmente, a gente tem identificado cada vez mais o transtorno de estresse pós-traumático nos consultórios. É importante que as pessoas que têm esse diagnóstico, elas busquem atendimento o mais precoce possível, né? O prognóstico das pessoas que têm esse atendimento mais rápido, ele é muito melhor. Às vezes as pessoas ficam com alguns sintomas do transtorno ao longo da vida toda, né? Realmente existe essa vertente fundamental de tratamento individualizado, né, com apoio social da família, no trabalho, com medicamento, muitas vezes.
certamente com psicoterapia, né? Mas existe também um outro caminho que é o do coletivo, né? A gente tentar ver as causas do aumento do transtorno de estresse pós-traumático, né? Que está muito ligado à violência. Ser saudável para mim é manter a cabeça sempre desestressada, tentar viver o máximo possível com leveza e sendo feliz. Ser saudável para mim é estar bem comigo mesmo, buscar essa sensação de bem-estar e aplicar isso de forma coletiva, vivenciando da melhor forma possível. Quer comentar? Acesse nossa página no Facebook.